Muito bom dia, são 11 horas e 28 minutos e nós estamos iniciando mais uma edição ao vivo para toda a cidade de Manaus do programa Exija Seus Direitos. Muito bom dia a você da capital, horário brasileiro de verão. Muito bom dia a você do interior do estado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje nós vamos mostrar uma ação colegiada de vários órgãos de defesa e proteção do consumidor. Uma ação desses órgãos fez com que nós oficializássemos uma solicitação ao Tribunal de Justiça para que instale também no estado do Amazonas a vara especializada nas relações de consumo e também nas questões que envolvem os crimes contra o consumidor. Eu vejo de suma importância. Nós todos sabemos que o relacionamento entre as atividades de consumo muitas das vezes não são tão pacíficas. Vamos falar também sobre telefonia fixa, móvel e internet. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Telefonia da Assembleia, chega na sua reta final e vai chamar as empresas às suas responsabilidades. O isolamento decorrente da precariedade dos serviços é ponto em comum entre os municípios que integram a área geográfica do Amazonas. Essa é a conclusão da CPI, presidida pelo deputado Marcos Rota. E ainda, consumidor contrata os serviços de uma transportadora para levar o seu carro para Belo Horizonte. 4 meses se passaram e até hoje o carro não foi entregue e ele exige os seus direitos. A edição dessa terça-feira do programa Exija Seus Direitos vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. Viria hoje ao nosso programa a Isabela Alves de Souza. Ela tem 24 anos de idade. Ela viria na esperança de conhecer o pai, o Francisco Pereira Jurema. Vejam que história curiosa. Em 1990, a mãe da Isabela, a dona Eliane Alves de Souza, e o pai, o Francisco Pereira Jurema, segundo as informações, namoravam. Só que eles tiveram uma briga e cada um seguiu o seu caminho. O Francisco nunca soube que a Eliane estava grávida dele. As únicas informações que a Isabela teve do pai é que ele morava no bairro do Jorge Teixeira e possivelmente era engenheiro. Isabela Alves de Souza pede através do programa Exija Seus Direitos, se alguém tiver alguma informação sobre o pai dela que ela não conhece, Francisco Pereira Jurema, que por gentileza entre em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. Aí estão os telefones. Possivelmente, conforme o relato, conforme a história narrada no nosso programa, o Francisco Pereira Jurema namorava a Eliane Alves, tiveram um relacionamento, depois eles acabaram se separando e o seu Francisco, segundo as informações, não sabe da existência da filha. Então deve ser, se ele estiver assistindo o programa, deve ser uma grata surpresa saber que ele tem uma filha de 24 anos de idade que está procurando o pai. E o nome dela é Isabela e o nome do pai é Francisco Pereira Jurema. Qualquer informação, entre em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. São 11 horas mais 32 minutos. Ontem nós tivemos uma informação que correu o mundo inteiro. Mais uma vez, mostrando a selvageria de algumas pessoas que participam de manifestações populares, que se misturam a populares, que se misturam a pessoas que estão verdadeiramente reivindicando os seus direitos para promoverem o terror, a baderna, promoverem o vandalismo e não satisfeitos em saquearem, em apedrejarem, em roubarem, em furtarem, em saquearem, em depredarem, em atearem fogo, como fizeram em ônibus, como fizeram em carros de reportagem, não satisfeitos em amedrontar os repórteres, jornalistas, as pessoas de bem que estão participando dessas reivindicações populares. Esses assassinos agora superam todos os limites do suportável e do razoável e passam então agora a utilizar coquetéis molotovs, armamentos como facas, martelos, canivetes, pedras e rojões. Um
desses rojões, que agora não aparece um macho, inclusive, para assumir a culpa. É um passando agora a responsabilidade para o outro. Na hora de promoverem estas arruaças, se dizem homens, mas na hora de assumir verdadeiramente os seus atos, não aparece um. São covardes, todos eles inclusive mascarados. O cidadão que sai à rua mascarado não é um cidadão bem intencionado. Não vai promover com certeza uma passeata, não vai reivindicar os direitos da sociedade brasileira. Ontem nós tivemos, infelizmente, a informação de que um dos maiores profissionais da rede Bandeirantes de televisão, um homem de 49 anos de idade, mais de 30 dedicados à cinegrafia. Ele era um cinegrafista extremamente respeitado por todos, inclusive, não apenas da rede Bandeirantes, mas quem assistiu o Jornal Nacional ontem, eu me emocionei com o final do Jornal Nacional. Os câmeras da TV Globo, você viu isso, Raul? Os câmeras da TV Globo, no encerramento do Jornal Nacional, todos eles com equipamento no ombro, batendo palmas para o cinegrafista da TV Bandeirantes. Então vejam como as coisas acontecem no nosso país. A maior TV do Brasil, se acha também no direito, e eu concordo com esse posicionamento, de promover um grande editorial ontem. A Rede Globo promoveu um grande editorial no Jornal Nacional. E ao final, num ato simbólico e que simboliza e precisa simbolizar muita coisa, o reconhecimento dos profissionais da TV Globo ao cinegrafista da TV Bandeirantes. Nós esperamos que agora, e graças às imagens que foram feitas de todas as emissoras que lá estiveram, a polícia conseguiu identificar o cidadão, porque ele covardemente tirou a vida de um profissional, tirou a vida de um pai de família, tirou a vida de um cinegrafista altamente competente, premiado e reconhecido pelos seus colegas e sumiu, desapareceu, escafedeu-se, se escondeu atrás da sua covardia, porque num gesto extremo o cidadão pega um rojão com vara, acende o rojão, atira, não quer saber em quem vai acertar ou se vai acertar, em quem vai atingir ou o que vai atingir. E acabou tirando a vida de um profissional. Tomara que a polícia e principalmente a nossa justiça, que vai ser pressionada por todos os órgãos da imprensa, que a justiça faça verdadeiramente justiça nesse caso. E que, através de uma ação exemplar da nossa justiça, a gente possa eliminar esses vagabundos, mascarados, bandidos, arruaceiros, delinquentes, que estão assaltando, que estão depredando, que estão queimando, que estão vitimando as pessoas e que estão agora assassinando as pessoas. O Brasil não pode se permitir a continuar sendo explorado no exterior agora por conta desta ação. O Brasil precisa dar uma demonstração de que é e vai continuar sendo um país democrático, mas que vai agir com rigor para punir esses assassinos. Assassinos! Que nós não podemos confundir as pessoas que saem em passeata para protestarem, para exigir os seus direitos, com esses vagabundos que estão travestidos e muitas vezes escondidos atrás de máscaras. Que o Brasil passe essa história a limpo. E parabéns à Polícia do Estado do Amazonas, ao Serviço de Inteligência da nossa polícia, a Polícia Civil, a Polícia Militar, que rapidamente também acabaram com o chamado rolezinho na cidade de Manaus. Esses meninos precisam ter pai também, tem pai, tem mãe. Porque eu oriento meus filhos a não participarem desses movimentos também. Isso é uma baderna também generalizada. E graças a Deus que no estado do Amazonas essa situação não pegou e se depender da polícia não vai pegar. Não vai pegar. Coisa de jovem desocupado ir para rolezinho. Vão fazer o que no shopping? Baderna. Vão tumultuar o shopping.
vão amedrontar as pessoas, vão fazer com que os lojistas fechem as suas portas, vão causar prejuízos no comércio. É para isso que serve o tal do rolezinho. Coisa de moleque desocupado. Parabéns à polícia, porque aqui estão marcando de perto essa questão. 11 horas mais 39 minutos. Agora pela manhã, inclusive, nós tivemos uma conversa muito boa com relação ao desfecho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Vocês não tenham dúvida de que nós, 5 integrantes da CPI, juntamente com agora a Defensoria Pública, que lá esteve hoje pela manhã, o Ministério Público, levando mais dados e elementos à CPI, nós vamos exigir o cumprimento da legislação. Nós só queremos a possibilidade de falarmos ao telefone sem que haja interrupção. Nós só queremos colocar o nosso crédito no nosso telefone e que ele não desapareça misteriosamente. Nós queremos que as comunidades do interior tenham telefonia fixa e móvel abundante. É isso que a CPI está trabalhando. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem da Amanda Mota. Instalada em setembro de 2013, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia percorreu mais de 20 municípios amazonenses, onde coletou dados sobre a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel, fixa e internet. A telefonia fixa, ela era para abranger todas as comunidades de Bacela. E hoje ela é inoperante, ela opera apenas em algumas comunidades. Para quem vive realmente dentro das terras indígenas, estão sujeitos a muitas coisas, às vezes picada de cobra, esse tipo de coisa, e muitas das vezes a distância até os hospitais dos municípios é longa. Este senhor já até desistiu de ter telefone. Desisti do telefone porque o atendimento é péssimo, e às vezes eu ligava para minha filha, ela não atendia. Saía tudo truncado e péssima mesmo a linha da Viva aqui em Manacapuru. A insatisfação ela se dá nas pessoas de baixa renda, na classe média e nas pessoas de maior dinheiro. A CPI é composta pelos deputados Marcos Rota, Marcelo Ramos, Adjuto Afonso, Sidney Leite e Luiz Castro. E não tenho dúvida de que todos nós estamos envolvidos, desde o presidente aos relatores, vice-presidente, de que é preciso prestar um serviço que a sociedade espera de uma CPI. Nós chegamos a um número de que a Vivo tem quase 5.000 linhas para cada antena. Isso foge completamente de um padrão determinado pela Anatel e de um padrão internacional, que estabelece entre 500 e 1.000 linhas por antena. Muitas vezes tem município que fica uma semana, 10 dias sem telefonia fixa. E há também problema de comunicação, tanto na cidade de Manaus quanto nos municípios. E o outro grande desafio é a telefonia no meio rural, que é uma telefonia considerada como um telefone público. Enquanto a Embratel apregou que tem um sistema de detecção de defeitos desses terminais, desses orelhões por satélite altamente consistente do ponto de vista tecnológico, como eles colocam, na prática a gente não vê isso funcionando. O isolamento decorrente da precariedade dos serviços é ponto em comum entre os municípios que integram a área geográfica do Amazonas. Essa é a conclusão da CPI, presidida pelo deputado Marcos Rota. Os problemas são muito frequentes, há uma grande insatisfação, inclusive, dos próprios usuários na capital e principalmente no interior do estado do Amazonas. A CPI vai se reunir mais uma vez e nós vamos exigir tão somente o que determina a legislação. Nós não estamos pedindo nada além disso. Na sua fase final, a CPI já teve inúmeros avanços. Já houve vários ganhos, né? Muitos ganhos nós já conquistamos. Inclusive baixar a internet foi uma ação da própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Muitos pontos da cidade de Manaus que não eram cobertos pela telefonia fixa e pela telefonia móvel, agora estão sendo cobertos graças ao trabalho da CPI. Nós tivemos na comunidade de Pedras, no município de Barreirinha, uma conquista importante também, que foi o rebaixamento do sinal. Áreas como a Avenida das Torres, por exemplo, já está coberta também. Então, nós temos alguns ganhos, mas nós queremos mais porque nós vamos exigir qualidade na prestação do serviço. No momento, as empresas receberam um termo de ajustamento de conduta, TAC, que está sendo analisado. Dia 13 de fevereiro, o termo deve ser finalizado para que o relatório final da CPI seja entregue. Esperamos a boa vontade e, sobretudo, os investimentos por parte das operadoras para que o Amazonas possa ter um serviço melhor na qualidade de telefonia fixa, móvel e também de internet.
Muito bem, essa semana nós vamos ter reuniões importantíssimas com o sindicato que representa as operadoras e também com as operadoras. Hoje, pela manhã, eu conversei com o Dr. Carlos Alberto de Almeida Filho, que é defensor público, conversei com o Dr. Otávio Gomes, que é promotor da promotoria especializada nessa questão que envolve as relações de consumo e proteção ao consumidor do Ministério Público. E nós estamos alinhavando uma série de termos de ajustamento de conduta. Porque multar nós já multamos. Audiências públicas nós já fizemos, reuniões nós já fizemos. Nós não sabemos mais o que fazer, então nós vamos tentar fazer um TAC, que é um instrumento jurídico legal para que as empresas possam se adequar. Vamos tentar fazer acordos com as operadoras. Mas acordo que, se não for cumprido, é claro que vai ter sanção, é claro que vai ter penalidade. Então, eu quero acreditar que, inclusive, o bom senso do sindicato que representa as operadoras, elas vão levar em consideração o esforço que todos nós da CPI fizemos, percorrendo os rincões do interior, as comunidades, os municípios. 22 municípios do interior foram visitados pela CPI e nós temos um resultado técnico também importante, porque a CPI contratou técnicos específicos para a área de telefonia fixa, móvel e de internet. Ou seja, nós fizemos um grande raio-x a respeito do serviço precário dessas operadoras na capital e principalmente no interior do estado. E as próprias operadoras sabem do grau de insatisfação, inclusive, com relação aos serviços apresentados aos seus consumidores. Então nós vamos chegar a um termo para chamar as empresas às suas responsabilidades. O André procurou o nosso programa, veja como são as coisas. Ele contratou o serviço de uma transportadora para levar o carro dele até a cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Cobraram R$ 1.150 para fazer o transporte do veículo desse consumidor. O problema é que 4 meses já se passaram e o veículo nunca chegou ao estado de Minas Gerais. O André tentou resolver o caso, conseguiram encontrar o carro e o carro está em Belém, no estado do Pará. Ele veio aqui, conversou comigo, eu pedi ao Oliver para que fosse até a transportadora tentar resolver o caso. Os detalhes nós vamos acompanhar direto no Rota do Consumidor. André Silva mudou-se de Manaus para Belo Horizonte em agosto do ano passado. Além da família, decidiu também levar o carro. Contratou uma empresa para transportar o veículo até BH. Mas o acordo firmado entre as partes não foi cumprido pela transportadora. Eles deram um prazo de 12 a 15 dias úteis para chegar o carro em Belo Horizonte, de Manaus para Belo Horizonte. E chegando o prazo, eu ligava várias vezes, Eles sempre davam desculpas, falavam que o carro estava em Mato Grosso, que a cegonha tinha quebrado, E o carro nunca chegava. Segundo o consumidor, o carro chegaria à capital mineira em no máximo 15 dias. A transportadora cobrou a importância de R$ 1.150 pelo serviço, sendo que André pagou de imediato R$ 850. O restante do dinheiro seria pago no ato da entrega, mas a empresa não cumpriu o acordo. Então eu proponho que eles devolvam o carro para Manaus, e devolvam o dinheiro que eu paguei de entrada, que foi o valor de R$ 850, Os 300 que faltavam para inteirar os 1.150 eu iria pagar em Belo Horizonte com a chegada do veículo. Como não chegou, eu estou requerendo os 850 que eu solicitei e o veículo a Manaus. Sem nenhuma resposta positiva da transportadora, temendo perder seu patrimônio, André viajou até Belém do Pará, na tentativa de resgatar o veículo. Conversei, eu cheguei aí na transportadora que ele indicou que o carro estaria parado, que foi a transportadora que trouxe de barco, o traslado do carro de Manaus para Belém foi de barco. E fui lá e o dono da transportadora me cobrou R$ 2.500 para liberar o meu carro. E eu ainda teria que pagar mais outra transportadora para levar até Belo Horizonte. Eu não aceitei o acordo, Não, na verdade, não tem como aceitar, porque o meu acordo não foi feito com a transportadora de Belém, Foi feito com a transportadora em Manaus. Depois de muita conversa com o proprietário da empresa, chegamos a um acordo.
trazer o carro de volta para Manaus e a devolução do dinheiro pago pelo consumidor. A importância de R$ 850. Então nós esperamos realmente que ele venha cumprir, né, com o combinado, e vamos aguardar até esse prazo aí, né, para verificar o cumprimento do compromisso que ele firmou, né? A gente espera que dê certo, né, que venha se resolver essa situação. Deputado Marcos Rota, com a intervenção precisa do programa Exija Seus Direitos, após 4 meses, o André, que está aqui com a gente, conseguiu reaver o seu carro e o dinheiro de volta. André, agora finalmente, depois de muita luta, o problema foi solucionado. Bem, eu agradeço primeiramente a Deus, acima de tudo, e ao programa Exija Seus Direitos, na pessoa do deputado Marcos Rota e toda a sua equipe, pelo seu profissionalismo, né, sua veracidade com relação a esse caso. Então, eu e minha família agradecemos muito ao programa e essa oportunidade. Graças a Deus pude reaver o meu carro e os R$ 850 que o proprietário da transportadora havia se comprometido a me entregar, que foi o meu dinheiro de volta. Muito obrigado ao programa e a toda a equipe. Obrigado, André, pela confiança. Portanto, é mais um caso resolvido através do programa Exija Seus Direitos. Caso resolvido. Muito bem, muito obrigado ao jovem André pelas palavras de reconhecimento ao esforço do nosso programa. Vocês viram aí o esforço também, a compenetração, a dedicação, o profissionalismo do nosso querido Oliver Castro. Foi precisa a intervenção, foi cirúrgica a intervenção do Oliver, e sempre mostrando os direitos das pessoas que vêm ao nosso programa com esse objetivo. Nós conseguimos resolver mais um caso importante, porque esse caso já se arrastava há mais de 4 meses. Mais de 4 meses que o André aguardava pacientemente a resolução do seu problema, e graças à intervenção do Exija Seus Direitos, rapidamente o caso foi resolvido. Muito bem, são 11 horas e 54 minutos. Estou recebendo aqui do Getúlio uma mensagem que diz o seguinte: no dia 5 de janeiro, por volta das 13 horas, minha moto de placa OAB 8333, Honda CG Titan EX preta, ano 2013, foi roubada por 2 elementos com arma em punho. Até o momento não encontrei. Com fé em Deus e sua ajuda, vou encontrar essa moto. É o Getúlio mandando uma mensagem para mim. A moto dele foi roubada no dia 5 de janeiro, às 13 horas, placa OAB 8333, é uma Honda CG Titan EX preta, ano 2013. Olha, é um trabalhador, o Getúlio, eu conheço o Getúlio, trabalha ali na Marina Tauá, e comprou essa moto com muito, mas com muito sacrifício. Então, se você tem alguma informação a respeito dessa moto, por gentileza, entrar em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos, telefone 3307-0423. 11 horas 55 minutos. Visando tentar agilizar as ações coletivas e criminais na justiça amazonense, nós, da Comissão de Defesa do Consumidor, em parceria com a Delegacia do Consumidor, parceria com o PROCON do Estado do Amazonas, parceria com a Defensoria Pública e parceria com o Ministério Público, nós fizemos uma visita ao presidente do Tribunal de Justiça, nosso querido desembargador Ari Moutinho. Nós levamos lá um pedido, uma solicitação oficial, inclusive com a própria minuta já do projeto de lei, para que no estado do Amazonas a gente possa ter uma vara especializada em julgamentos das ações coletivas demandadas por relação de consumo e também na esfera criminal. Ontem eu falava para vocês que quando gera uma multa, a multa é paga pelo estabelecimento, mas o estabelecimento não deixa também de responder à parte criminal quando há crime contra as relações de consumo, quando há crime contra o Código Nacional de Defesa do Consumidor. Nós estivemos no Tribunal de Justiça, a Amanda Mota fez a reportagem e os detalhes nós vamos acompanhar no Rota do Consumidor.
A reunião contou com a participação do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o deputado Marcos Rota, do representante da 51ª Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa do consumidor, Otávio Gomes, do defensor público Carlos Alberto Almeida Filho, da titular da Delegacia do Consumidor, Lilibete Albuquerque, e da diretora-presidente do PROCON, Janaína Salles. Os representantes dos órgãos de defesa do consumidor, além de formalizarem o pedido, aproveitaram a ocasião para apresentar ao presidente do TJM uma minuta do projeto de lei que institui a nova vara, a qual foi recebida com receptividade pelo desembargador. Eu vejo de suma importância. Nós todos sabemos que o relacionamento entre as atividades de consumo muitas das vezes não são tão pacíficas. Surgem litígios, surgem conflitos que merecem a apreciação do Poder Judiciário. A partir de agora, alguns procedimentos serão tomados e, segundo Ari Moutinho, em menos de 60 dias, a vara de direitos difusos já será realidade. Eu devo comunicar ao Conselho Nacional de Justiça que vou apresentar essa minuta, ela será submetida ao crivo do Tribunal de Justiça e, por certo, uma vez aprovado, nós vamos encaminhar a Assembleia para transformar em lei. Espero que num espaço muito curto, no máximo em 60 dias, tudo seja resolvido. O deputado Marcos Rota confessou que a criação desta vara é um sonho antigo e que está confiante que o Amazonas pode ser o pioneiro no país. A intenção nossa com a criação de uma vara especializada é dar agilidade, é dar rapidez no julgamento dessas demandas coletivas. Eu não tenho dúvida alguma que, graças a esse posicionamento desses órgãos colegiados de defesa do consumidor, aliado à sensibilidade do presidente do Tribunal de Justiça, nós estamos diante de mais um ganho para os consumidores amazonenses. Para a diretora-presidente do PROCON Amazonas, Janaína Salles, é importante que o Estado tenha varas especializadas e preparadas para tratar especificamente desses assuntos. É importante que nós tenhamos varas especializadas, juízes preparados para tratar especificamente desse assunto, a fim de dar celeridade a esses processos e, por via de consequência, atendendo aí ao anseio da sociedade, que são os beneficiários. A vara será responsável também pela área criminal nas relações consumeristas. Significa o quê? Que a agilidade nos procedimentos criminais que são instaurados pela delegacia, com a criação da nova vara, a agilidade será outra, a especialização, considerando que serão promotores de justiça, juízes e servidores do tribunal especializados na temática consumerista. O defensor público Carlos Alberto Almeida Filho explicou que as demandas coletivas necessitam de um tratamento específico e que a vara trará celeridade à justiça no Amazonas. As demandas coletivas, elas têm uma procedimentalização diferente e necessitam de um tratamento específico. Essas demandas coletivas, elas se encontram pulverizadas em diversas varas cíveis. Então, o procedimento de você coletar essas demandas em uma única vara de demandas coletivas e, no caso, criminais de consumo, ao invés de militar contra a celeridade, acaba militando a seu favor, fazendo com que um magistrado com sensibilidade para atuação nessas demandas coletivas possa fazer com que haja celeridade nessas demandas, coisa que não se observa não só no Amazonas, mas em todos os estados da federação. A criação de uma vara nesse sentido possibilitará então que a tutela dos interesses coletivos, que deve ser priorizada, acabe sendo extremamente efetiva. Na opinião do promotor Otávio Gomes, vale destacar a sensibilidade do presidente do tribunal, que decidiu criar a vara especializada. Acho que isso é uma inovação, acho que até em termos de Brasil, e para os consumidores é uma felicidade, sem dúvida nenhuma, se nós tivermos a concretização dessa promessa que foi feita hoje, de que em breve nós teremos instalada essa vara para julgar as questões coletivas e os crimes cometidos contra o consumidor, que são em larga escala. Muito bem, queria mais uma vez, e já fiz presencialmente na sede do tribunal, mas queria fazer também através do nosso programa, agradecer muito ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ari Moutinho, também o doutor Adalberto Carim, pela receptividade a esse pleito, que, como vocês viram na reportagem, já é um pleito antigo, né? Há muitos anos que estes órgãos, e eu particularmente, venho pleiteando para que o Estado do Amazonas pudesse adotar a sua vara específica para tratar
de ações coletivas que envolvam as relações de consumo e também as questões criminais. É claro que o Poder Judiciário passou por momentos financeiros complicados, hoje respira um pouco mais aliviado e penso que esse é o momento exato para que, através da sensibilidade do presidente, de todos os desembargadores e desembargadoras que compõem o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a gente possa ver então este sonho concretizado, porque isso vai facilitar as demandas coletivas na justiça, vai facilitar as demandas criminais na justiça, vai dar mais celeridade, vai dar mais rapidez, vai dar mais agilidade no julgamento dessas ações. E não tenho dúvida alguma de que será um grande ganho para os consumidores amazonenses. Final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência, as irmãs Socorro e Conceição Sampaio comandando o Câmera 13. Uma boa tarde, um bom almoço a você, a sua família e que Deus continue lhe abençoando. Até amanhã. Compromisso.